Setembro Amarelo. Você sabe o que é o Setembro Amarelo? É um mês de prevenção ao suicídio. Todos nós devemos atuar na conscientização da importância que a vida tem e ajudar na prevenção do suicídio. Existem muitos transtornos mentais e para cada um deles existe um tratamento adequado, seja para depressão, transtornos alimentares, ansiosos, dependência química e entre outros. Se você está incomodado com seus sentimentos, comportamentos, pensamentos, é fundamental que você procure atendimento. Para prevenção ao suicídio, várias medidas podem ser adotadas, como aumentar o contato com os familiares e amigos, buscar e seguir tratamento adequado, iniciar alguma atividade prazerosa que faça sentido, que tenha algum significado, além de reduzir ou evitar o uso de álcool e outras drogas. Então, se você está passando por algum momento difícil e está com alguma ideação suicida, nós estamos aqui para dizer que a vida ela vai voltar a fazer sentido e que aqui tem tratamento e também solução. O suicídio ele pode ser prevenido e a vida pode voltar a fazer sentido. Dê mais uma chance para você. Cuide-se e peça ajuda sempre que necessário. Sua vida vale muito. E lembre-se que o SUS oferece atendimento psicossocial através do CAPS. E como reconhecer alguém que precisa de ajuda? Existem diversos fatores de risco para o suicídio. Ficar atentos quando a pessoa possuir mais de 2 fatores. Dentre eles podemos citar o diagnóstico de doença psiquiátrica, tentativa prévia do suicídio, histórico familiar de comportamento suicida, a presença de outros comportamentos autolesivos, o abuso e dependência de álcool e outras drogas ou um comportamento impulsivo. Atenção! Não duvide de alguém com intenção suicida. Ajude! E se você está passando por isso ou conhece alguém que está com sintomas de tristeza, desânimo, mudança de padrão de sono, de apetite e de humor, procure ajuda. Como ajudar? Em uma conversa, ouça com atenção, não julgue e também demonstre que é alguém de confiança. Não faça comparações nem tente dar conselhos. Também não mude de assunto abruptamente e não tenha medo de questionar aberta e diretamente a ideia de suicídio. Não esqueça, o suicídio é uma emergência médica, por isso, ao se deparar com uma situação de tentativa de suicídio eminente que necessite de intervenção imediata, não hesite e ligue 192 SAMU. Mudança de estilo de vida. Uma excelente dica para ter uma vida saudável é fazer alimentos naturais ou minimamente processados em grande variedade e de origem vegetal à base da sua alimentação. Sabemos que muitas vezes é difícil manter uma alimentação saudável devido aos valores dos alimentos, mas sempre que puder, tente optar pelos alimentos mais saudáveis. Aqui está uma lista de 10 passos sugeridos pelo Ministério da Saúde para ter uma alimentação saudável. Número 1. Faça pelo menos 3 refeições, café, almoço e jantar, e pelo menos 2 lanches saudáveis por dia, e nunca pule as refeições. 2. Inclua diariamente 6 porções do grupo de cereais que seriam arroz, o milho, o trigo, entre outros, bem como tubérculos, como as batatas e raízes, como a mandioca, nas suas refeições. E sempre dê preferência aos grãos integrais e os alimentos na sua forma mais natural possível. Coma diariamente pelo menos 3 porções de legumes e verduras como parte das refeições e 3 porções ou mais de frutas, como banana, maçã, mamão. 4. Coma feijão com arroz todos os dias ou pelo menos 5 vezes na semana. E tente misturar uma parte do feijão para 2 de arroz. O feijão ele possui boa quantidade de ferro que contribui para prevenir também a anemia. 5. Consuma diariamente 3 porções de leite e derivados e 1 porção de carnes, aves, peixes ou ovos. Retirar a gordura aparente das carnes também é importante e a pele das aves antes das preparações.
o que torna esses alimentos mais saudáveis e nutritivos. 6. Consuma no máximo uma porção por dia de óleos vegetais, azeite, manteiga ou margarina. E fique sempre atento aos rótulos dos alimentos e escolha aqueles com menores quantidades de gorduras trans. Reduza o número de alimentos gordurosos, tais como os embutidos, a salsicha, linguiça, frituras e os salgadinhos. 7. Evite refrigerantes e sucos industrializados como os de pacotinho. Também os bolos, biscoitos, doces e recheados. E sobremesas, tais como os doces. Número 8. Diminua a quantidade de sal na comida e retire sempre o saleiro da mesa. Evite consumir alimentos industrializados e com muito sal, como hambúrguer, salsicha, linguiça, presunto, e evite utilizar caldos. 9. Beba pelo menos 2 litros de água ao dia entre as refeições. Outras bebidas não devem substituir a água. 10. Torne sua vida mais saudável e pratique pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias. Evite bebidas alcoólicas e também o tabaco. Mantenha o peso dentro dos limites saudáveis e também movimente-se. Todos esses cuidados ajudam a diminuir o risco de doenças graves como o câncer, a cirrose e contribui para a qualidade de vida. Também evita o AVC, o infarto, hipertensão, diabetes, anemias, entre outros. Câncer do colo do útero, também chamado como câncer cervical, é causado por uma infecção genital persistente por alguns tipos de papilomavírus humano, ou HPV. Esse vírus é sexualmente transmissível e é muito frequente na população e seria muito evitado com a utilização de preservativos. Em alguns casos, ocorrem algumas alterações celulares que podem evoluir ao longo dos anos para o câncer. A presença do vírus e de lesões pré-cancerosas são identificadas no exame preventivo, ou então chamado como Papa Nicolau. Muitos são curáveis em quase todos os casos. Por isso, é de fundamental importância a realização periódica do exame preventivo. A vacina contra o HPV também é muito importante para prevenir as infecções por esse vírus e o desenvolvimento do câncer. Alguns fatores de risco para o desenvolvimento desse câncer são o tabagismo e a baixa imunidade. Lembre-se, a idade para fazer exame preventivo é dos 25 aos 64 anos, em mulheres que já tiveram relação sexual. Câncer de mama. Ele é resultante da multiplicação de células anormais da mama, que formam um tumor com o potencial de invadir outros órgãos. Quanto aos sinais e sintomas, podemos destacar que pode surgir um caroço endurecido, fixo, geralmente indolor, e alterações no bico do peito, pequenos nódulos nas axilas e no pescoço. Além disso, pode ocorrer saída espontânea de líquido em um dos mamilos e a pele pode estar de coloração avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja. Quanto aos fatores de risco, não há uma causa específica, há diversos fatores que podem influenciar ao aparecimento do câncer de mama. O maior risco de desenvolver a doença aumenta com a idade, então sendo maior a partir dos 50 anos. Podemos destacar que há alguns fatores que podem influenciar, como os comportamentais e ambientais, como a obesidade, como o sedentarismo, que é não praticar exercício físico, o consumo de bebida alcoólica, a exposição frequente a radiações ionizantes como do raio-x, da mamografia, da tomografia, ou então alguma história reprodutiva e hormonal, a primeira menstruação antes dos 12 anos, não ter tido filhos, a primeira gravidez ser após os 30 anos, parar de menstruar após os 55 anos, ter feito uso de contraceptivos orais por tempos prolongado, ou até mesmo ter feito reposição hormonal no tempo de pós-menopausa. Existem também alguns fatores que são hereditários e genéticos, como a história familiar de câncer de ovário, câncer de mama em mãe, irmã ou filha. Já quanto aos fatores de proteção para o desenvolvimento desse câncer, podemos destacar principalmente manter o peso corporal adequado,
praticar atividade física e também evitar o consumo de bebidas alcoólicas. A amamentação também pode ser considerada como um fator protetor. E como identificar? Os meios mais eficazes para identificação são através do exame clínico das mamas ou então a mamografia. E quem deve realizar a mamografia de rastreamento? É recomendado que mulheres de 50 a 69 anos façam uma mamografia a cada 2 anos. Quanto ao autoexame das mamas, olhe, palpe e sinta suas mamas no dia a dia para reconhecer suas variações naturais e identificar alterações que são suspeitas. Em caso de alterações persistentes, procure o posto de saúde. Câncer de próstata é o tumor que afeta a próstata. É uma glândula localizada abaixo da bexiga e que envolve a uretra. Quanto aos sinais e sintomas, podemos destacar que na fase inicial pode não apresentar sintomas. E quando apresenta, os mais comuns são a dificuldade a urinar, a demora para começar e terminar de urinar, sangue na urina, diminuição do jato de urina, necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite. Esses sinais e sintomas também podem ocorrer devido a sintomas de presenças benignas da próstata. Por isso, deve-se investigar. Na presença de sinais e sintomas, recomenda-se a realização de exames. Realizar o exame pode ajudar a identificar precocemente o câncer de próstata, aumentando assim a chance de sucesso no tratamento. Existem alguns fatores que podem aumentar as chances de acontecer o desenvolvimento de um câncer de próstata. São eles: a idade avançada, o histórico de câncer na família, o sobrepeso e a obesidade. Então, para investigar esses sinais e sintomas e descobrir se a doença está presente ou não, são feitos basicamente 2 exames iniciais. O exame de toque retal, então o médico vai avaliar o tamanho, a forma e a textura da próstata, e o exame de PSA, que pode ser solicitado no posto. É um exame de sangue que mede a quantidade de uma proteína produzida pela próstata e pode indicar a presença do câncer. Para prevenir, basta manter uma alimentação saudável, manter o peso corporal adequado, praticar atividades físicas, não fumar e evitar o consumo de bebidas alcoólicas. ISTs. As infecções sexualmente transmissíveis são causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos. São transmitidas principalmente por meio do contato sexual sem uso de preservativo, com uma pessoa que esteja infectada. A transmissão pode ocorrer ainda de mãe para a criança durante a gestação, no parto ou então na amamentação. Pode ser transmitido pelo contato de mucosas e pele não íntegra com secreções corporais contaminadas. Existem diversos tipos de infecções sexualmente transmissíveis, mas os exemplos mais conhecidos são a herpes genital, o HPV, a doença inflamatória pélvica, a gonorreia, infecção por clamídia, linfogranuloma venéreo, sífilis, infecção pelo HIV, tricomoníase, hepatites virais B e C e o HIV. Lembre-se que o único método com eficácia para a prevenção é a camisinha. As ISTs podem se manifestar por meio de feridas, corrimentos, verrugas, entre outros possíveis sintomas, como a dor pélvica, ardência urinar, lesões de pele, que aparecem principalmente no órgão genital, mas podem surgir também em outras partes do corpo, como na palma das mãos, olhos e língua. Algumas ISTs podem não apresentar sintomas e, se não forem diagnosticadas e tratadas, podem levar a graves complicações como infertilidade, câncer ou até a morte. Por isso, é importante fazer exames. No posto de saúde, temos disponível testes rápidos para a detecção de sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C. É rápido e pode ser realizado sempre que houver suspeita de contaminação. Se precisar, procure o serviço para realizar. Importância da saúde bucal. Vamos falar um pouquinho sobre a importância da saúde bucal.
Como sabemos, uma boca saudável é também aquela que proporciona uma boa mastigação, que é fundamental para uma boa digestão dos alimentos e também a melhor absorção dos nutrientes. Para isso, é preciso escovar os dentes todos os dias após cada refeição e também uma última vez antes de dormir. Complete a escovação passando fio dental entre todos os dentes. Escovar a língua também é muito importante, pois ela acumula restos alimentares e bactérias que provocam um mau hálito. A cárie é uma doença causada por bactérias que vivem na boca e utilizam o açúcar da nossa alimentação para produzir ácidos que destroem os dentes. A cárie pode avançar e causar dor, desconforto e até perda do dente. As doenças da gengiva ocorrem principalmente pelo acúmulo de placa bacteriana e começa com inflamação da gengiva. A gengiva pode sangrar e, se não tratada, pode avançar e atingir até mesmo o osso que sustenta o dente, causando exposição da raiz e podendo ocasionar a perda do dente. Boca seca é a falta de saliva, uma queixa comum entre as pessoas mais idosas. Pode ser causada pelo uso de alguns medicamentos ou por distúrbios na saúde. Pode causar maior risco para a cárie, incômodo no uso de prótese, perda do paladar, mau hálito e dificuldade para falar, mastigar ou engolir os alimentos. O profissional de saúde bucal pode recomendar vários métodos para manter sua boca mais úmida, como tratamentos e remédios. Lesões na boca. Observe regularmente se existe alguma alteração nos lábios, nas bochechas, nas gengivas ou no céu da boca, na garganta e na superfície abaixo da língua. Procure por manchas, caroços, inchaços, placas esbranquiçadas ou avermelhadas ou então feridas. Se você notar alguma alteração ou ferida que não cicatrize mesmo que indolor, procure atendimento. Covid, influenza e cuidados. Os principais sintomas de gripe são febre, dor de garganta, tosse, dores no corpo, dor de cabeça, pode ainda estar presente diarreia, vômito, fadiga, rouquidão e olhos avermelhados e lacrimejantes. Além da vacinação, orienta-se a adoção de outras medidas gerais para a prevenção de toda a população, eficazes na redução do risco de adquirir ou transmitir doenças respiratórias como o vírus da gripe. Lave as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel, principalmente antes de consumir algum alimento. Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir. Evite tocar a mucosa dos olhos, nariz ou da boca. Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, pratos, copos ou garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Evite contato próximo a pessoas que apresentam algum sintoma de gripe. Evite aglomeração em ambientes fechados e procure manter os ambientes bem ventilados. Adote alguns hábitos saudáveis, principalmente como na alimentação balanceada e a ingestão de líquidos. O acidente vascular cerebral acontece quando os vasos que levam nosso sangue ao cérebro entopem ou então se rompem, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem aporte sanguíneo. Existem dois tipos de AVC. O hemorrágico, que ocorre quando há rompimento de um vaso cerebral provocando hemorragia, e o isquêmico, quando ocorre uma obstrução de uma artéria impedindo a passagem de oxigênio para as células cerebrais que acabam morrendo. Como sintomas podemos destacar a fraqueza, o formigamento na face, no braço ou então na perna, especialmente de um lado do corpo, a confusão mental, alteração da fala ou de compreensão, alteração na visão, alteração de equilíbrio, coordenação, tontura ou alteração no andar. A dor de cabeça súbita, intensa, sem causa aparente. Caso qualquer um desses sintomas apareçam, é fundamental ligar para o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, que é o SAMU, 192. Para evitar, não fume, não ingira bebidas alcoólicas, não faça uso de drogas ilícitas, mantenha uma boa alimentação e mantenha o peso ideal. Beba bastante água e pratique exercícios físicos regularmente, mantendo a pressão sob controle. E a glicose também.
infarto agudo do miocárdio é basicamente a morte de células do músculo do coração devido à formação de coágulos que interrompem o fluxo sanguíneo de forma súbita. Como sintomas, então, pode apresentar dor ou desconforto na região peitoral, podendo irradiar para as costas, rosto ou então no braço esquerdo, raramente no braço direito. Essa dor ela é intensa e prolongada, acompanhada de sensação de peso ou então aperto sobre o tórax, provocando um suor frio, palidez, falta de ar e sensação de desmaio. Os fatores de risco, principalmente destacamos o tabagismo, o sedentarismo, uma alimentação ruim, colesterol alto ou então estresse em excesso. Além do infarto, essas condutas podem provocar hipertensão, AVC, obesidade, depressão, diabetes e entre muitos outros. Então, pratique atividade física e se alimente bem. A gastrite ocorre uma inflamação do revestimento interno do estômago. A principal causa é pelo uso prolongado de medicamentos como aspirina, anti-inflamatórios, também pelo consumo de álcool, o hábito de fumar ou então infecção por a bactéria Helicobacter pylori. A gastrite autoimune ela ocorre quando o sistema imune produz anticorpos que agridem e destroem as células gástricas do próprio organismo. Os principais sintomas são dor de estômago intensa, azia, indigestão, sensação de estufamento, a perda do apetite, náusea e vômito, presença de sangue nas fezes e também no vômito. Para prevenir, respeite os horários das refeições, separe algum tempo para o café da manhã, o almoço e jantar tranquilos. Prefira fazer pequenas refeições ao longo do dia a fazer apenas uma grande refeição, depois de muitas horas de jejum. Mastigue bem os alimentos, pois a digestão começa principalmente na nossa boca. Dê preferência a frutas menos ácidas, verduras e carnes magras e evite tomar analgésicos, café, chá, mate, chocolate, refrigerante, sal em excesso, enlatados, embutidos, bebidas alcoólicas, pimenta do reino, leite, derivados, frituras ou gorduras em excesso. Refluxo gastroesofágico. Um refluxo gastroesofágico é o retorno involuntário e repetitivo do conteúdo do estômago para o nosso esôfago. Tem como sintomas azia ou queimação, dor torácica intensa, que pode ser até mesmo confundida com a dor do infarto, tosse seca, doenças pulmonares de repetição, como as pneumonias, bronquites e asma. Como principais causas podemos destacar alterações do esfíncter que separa o estômago do esôfago, que deveria funcionar como uma válvula para impedir o retorno do alimento, hérnia de hiato provocada pelo deslocamento de transição entre o esôfago e o estômago, que se projeta para dentro da cavidade torácica e fragilidade das estruturas musculares existentes na região. Os fatores de risco são a obesidade, refeições muito volumosas, antes de deitar principalmente, o aumento da pressão intraabdominal, a ingestão de alimentos como café, chá preto, chá mate, chocolate, o molho de tomate, as comidas muito ácidas, as bebidas alcoólicas e também gasosas. Algumas recomendações: não se automedique se tiver episódios repetidos de azia. Procure assistência médica para diagnóstico e tratamento adequado. Evite alimentos e bebidas que favorecem o retorno do conteúdo gástrico. Procure perder peso. Não use cintos ou roupas apertadas. E distribua bem os alimentos em pequenas porções para várias refeições. Faça refeições mais leves e sente sem pressa para comer e mastigando sempre bem os alimentos.